O PT teve como alternativa o tempo todo, até porque justiça se faça, foi um fiel aliado do petismo, o Ciro Gomes. O Ciro Gomes, que nós vimos, demonstrou grande resiliência. Havia uma aposta generalizada que a candidatura dele ia desaparecer com a ascensão de um petista e não desapareceu. Tinha um eleitorado próprio, manteve esse eleitorado próprio. E um embate eventual com Bolsonaro, acho que seria menos favorável ao Bolsonaro do que é com Haddad. Mas, de novo, possibilidades, conjecturas que ficaram no passado. O PT tinha essa alternativa. E por que o PT não fez isso? Aí é preciso entender o que eu considero uma lógica perturbada, mas que é uma lógica das esquerdas, que eu entendo intelectualmente, mas não justifico. Há uma diferença aí. O que o PT fez? O PT fez a escolha por manter a hegemonia da esquerda. Entendem? O PT fez a escolha por manter a hegemonia da esquerda. Se faz aliança com Ciro, num ambiente em que a principal liderança do PT está presa, em que o PT está meio desarticulado em relação àquilo que já foi. Meio não, bastante. E o Ciro, sendo uma figura... Ele tem um lado carismático, inegável, né? Ele é uma pessoa forte, politicamente. Ele tem um discurso organizado, goste-se ou não do que ele diz. E a chance do Ciro fagocitar um pedaço do PT era muito grande. O Jacques Wagner esteve entre aqueles que queria pagar esse preço. O Jacques Wagner fez o seguinte cálculo: a pior coisa que pode acontecer é ganhar a extrema-direita. Então é chegada a hora de o PT não ter a primazia de uma aliança de esquerda e ceder o espaço para um aliado tradicional nosso, que vem desde lá de 2003. E os setores... Aí, veja, eu estou sempre falando, pensando no próprio partido, tá? Os setores menos lúcidos do PT não perceberam isso. O Lula se alinhou com esses setores, não só não se fez aliança, como ele tirou o PSB do Ciro. E ajudou a tirar partido do centrão também do Ciro. Ele alega que o senhor aqui da prisão controlou todo o processo. Ele não alega nada. Você não pode querer que o jogador do São Paulo vá ajudar o time do São Paulo a ganhar do São Paulo. Você não quer que o Gabigol do Flamengo vá marcar gol contra o Flamengo porque está jogando com o meu Vasco da Gama. Não, não é assim. O Ciro Gomes era candidato, o PT tinha candidato e tinha algumas alianças em disputa. O PT não podia falar, olha gente, nós não queremos vocês, vai todo mundo não sei quanto. O PT foi procurar fazer as alianças e fez as alianças. Ou seja, quando Ciro Gomes era o único que derrotaria o Bolsonaro, o Lula fez de tudo para não deixar o crescimento e as alianças do Ciro acontecer. Ele não estava nem aí se o Bolsonaro iria vencer ou não. Agora, depois de tudo que aconteceu, o Lula continua fazendo alianças com corruptos e dizendo que vai manter a política econômica que o Bolsonaro pratica. E a única coisa que eles têm para falar, quando Ciro aponta tudo isso, é que ele foi para Paris, e que tem que votar no Lula para derrotar o Bolsonaro, ou até mesmo desistir para o Lula vencer no primeiro turno. A Júlia Soab, ela até mandou aqui, ela falou assim, eu espero que ele esteja lá no segundo turno, diz ela aqui que está nos acompanhando. Será lamentável se ele não estiver, mas... Se ele não estiver, eu queria convidá-lo para vir a Montreal. Ela mora no Canadá. Não precisa ir para Paris, Ciro. Ela está falando aqui, a Júlia, lhe convidando para ir para Montreal e não ir para Paris. O senhor até falou agora, durante a entrevista, que votou no Haddad no segundo turno, né? Viajou logo na sequência, após o voto, foi isso? Não, eu viajei antes. Por quê? Porque eu achei que era a forma de não atrapalhar. Porque imagina, eu considero... Votou ou não votou? Isso que eu não entendi. Votou não, fora voltei para o Brasil para votar. Eu voltei para o Brasil, isso tudo está na internet. O Lula é um grande mentiroso. Ele aproveita que tem um bando de fanático que engole com casca e tudo toda
coisa que ele fala, toda porcaria, toda mentira, e arranjou esse pretexto. Então, veja bem, os 100% dos meus eleitores votando no Haddad, o Haddad ficou 14 milhões de votos abaixo do Bolsonaro. E o Lula quer dizer que a responsabilidade é minha. Guardou quando até o ele, de dentro da cadeia, mentiu para o povo que era candidato. Guardou até o comprometizinho. Não é isso, existia uma expectativa. Vocês estão falando em cima da outra, eu não estou ouvindo bem. Desculpa. Não pode falar. Existia uma expectativa de que o senhor tivesse um papel fosse mais atuante na campanha diante da ameaça à democracia, né? Que era... Aí, muito bonito. Aí eu descia na campanha do Haddad e a Kátia Seabra, jornalista competente e séria, de óculos novos, charmosíssimos, incorruptível, chega ali e dizer, mas Ciro Gomes, você não estava dizendo que o lulopetismo é uma quadrilha? Como é que você está apoiando essa quadrilha? Ciro Gomes, você não disse que era contra o golpe que fez a Dilma, não sei o que e tal, você agora está junto com o Renan Calheiros e tal. Sabe por que eu tenho que explicar isso? Que o Lula que explique. Eu vou explicar isso nunca mais. Nunca mais. Que dever eu tenho com essa gente? Essa gente que me transformou no inimigo preferencial e que agora tem o Renan Calheiros e o Alckmin como amigo de infância, que se virem, que se expliquem para o povo brasileiro. Chamo o Boulos para explicar por que o Banco Central do Bolsonaro tem que ser mantido. Eu, com isso, nunca mais. Nem a pau, Juvenal.